Na aula passada, nós estávamos falando um pouquinho para você que o normal, a tendência é que o chamado PIB real entre em ascensão. No entanto, durante determinados intervalos, né, de tempo, que nós chamamos, na verdade, de ciclos de negócios, ocorrem momentos de recessão econômica, onde, na verdade, a atividade econômica arrefece. Nós havíamos falado também para você que há um período que nós chamamos de depressão econômica. E a depressão, na verdade, é um período de recessão extremamente longo e, portanto, extremamente severo de queda da atividade econômica. Pois bem, na nossa aula de hoje, a gente vai tentar entender um pouquinho mais a respeito das flutuações dessa atividade econômica, ok? Vamos dar uma olhada para lá? Acompanha comigo. Então, nós vamos começar a entender, né, aquilo que nós chamamos de modelo básico, né, de flutuação econômica. Lembrando a você, né, que duas variáveis são utilizadas para se estudar as flutuações de curto prazo. Por gentileza, corrija aqui, né, que a grafia ficou incorreta, é curto prazo. Portanto, eu quero te chamar a atenção que agora nós vamos poder analisar a situação a curto prazo e não a longo. Observe você que a produção de bens e serviços de uma economia, o chamado PIB real, e o nível geral de preços medido por um índice de inflação, ou mesmo o chamado deflator do PIB. Vamos observar, então, que, na verdade, os economistas utilizam o modelo de demanda e de oferta agregada para tentar explicar as flutuações econômicas no curto prazo. Ou seja, por que é que eu tenho determinados momentos, né, de forte crescimento econômico. E aí nós vamos poder observar, né, a chamada década de 90, com alguns períodos aí de problemas entre alguns países, mas nós vamos poder observar também movimentos de recessão e alguns raros momentos que nós chamamos de depressão econômica. Observe assim que a curva de demanda agregada nos mostra a quantidade de bens e de serviços que as famílias e firmas querem e podem adquirir a cada nível de preço. Nesse sentido, eu quero te lembrar que a curva de oferta agregada, por outro lado, vai nos mostrar a quantidade de bens e de serviços que as firmas querem e podem vender a cada nível de preço. Ora, se nós estamos estudando, né, junto lá com a professora Amanda Aires, a gente se recorda das aulas de microeconomia, né, da teoria da oferta de um lado e da teoria da demanda do outro. Observe você que, na verdade, nós temos aqui, né, um gráfico simples que vai nos mostrar, né, como que funciona essa oferta e a demanda agregada. Nós temos aqui o nível de preços, né, aqui a quantidade de produção. De um lado, nós temos, né, a curva de oferta agregada e, do outro lado, a curva de demanda agregada. Observe, né, que da mesma maneira que nós vamos perceber lá em microeconomia, o chamado nível de preço de equilíbrio e a produção de equilíbrio, na verdade, me é dada pelo intercepto entre as curvas de oferta agregada e a curva de demanda agregada. Ou seja, exatamente neste ponto, nós temos uma quantidade, né, demandada e ofertada, dado um determinado preço, que satisfaz, né, os produtores naquilo que diz respeito à quantidade que ele quer e pode ofertar e que os consumidores querem e podem adquirir, ou seja, podem demandar. Portanto, nós temos aí, né, um preço de equilíbrio e uma produção de equilíbrio. Observe assim que, se nós voltarmos lá para a nossa identidade macroeconômica, né, o que é que nós sabemos? Né? Que Y, ou seja, né, o nosso produto,
é igual, perdão, vamos corrigir aqui. Que o nosso produto vai ser igual ao consumo, mais investimento, mais os gastos do governo, mais EL. Ou seja, nesse caso aqui, né, a nossa demanda, né, envolvida com as transações. Observe, né, que a gente tem uma curiosidade, por que ela é negativamente inclinada? Nós sabemos que no consumo tem o chamado efeito da riqueza de Piaget, que nós vamos analisar com você tópico a tópico. Sob o ponto de vista do investimento, né, nós temos o efeito da taxa de juros de Keynes. E sob o ponto de vista da exportação líquida, e aqui eu quero te chamar a atenção que exportação líquida é N menos X, portanto nós temos uma situação de exportação menos importação, e assim nós temos a chamada exportação líquida, nós temos, portanto, né, o efeito da taxa de câmbio Mundell-Fleming. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. O primeiro tópico é a gente tentar entender o efeito da riqueza de Piaget. E aí você se recorda, né, que uma redução no nível de preços levam os indivíduos a se sentirem mais ricos e os encorajam a gastar mais. Aumentar os gastos significa demandar mais bens e mais serviços. Ou seja, né, o efeito da riqueza de Piaget nos alerta para uma condição muito interessante, que não somente um aumento da renda redunda em maior consumo. Mas, na verdade, quando nós temos uma redução do nível de preços, tudo bem, eu igualmente tenho mais consumo sendo realizado dentro da economia pelos agentes econômicos. Observe, assim, que nós temos um outro elemento, que é a taxa de juros. E aí, o efeito da taxa de juros de Keynes, ele afirma, uma redução no nível de preços reduz a taxa de juros, que encoraja um aumento nos gastos com o investimento. Ora, um aumento do investimento significa que uma maior quantidade de bens e de serviços vão ser demandados. Observe, então, o dado interessante, né? Uma redução do nível de preços, se eu, na verdade, reduzo preços, a tendência é de que eu tenha também uma redução da taxa de juros, já que a pressão, né, sobre a inflação que é exercida pelos preços não irá ocorrer. Como consequência, a tendência é de que a taxa de juros seja menor. Ocorre que, com uma taxa de juros menor, então uma menor taxa de juros, a tendência é de que eu tenha mais investimento, já que a especulação com o capital financeiro não ocorrerá, já que a taxa de juros tende a ser descensional. Por consequência, haverá mais investimento, por um lado, na formação bruta do capital fixo e, por um outro lado, com o aumento dos estoques. Ora, se na verdade nós tivermos um aumento dos investimentos, a tendência absolutamente óbvia é que nós tenhamos, né, a demanda por mais emprego. E aí, com mais emprego, nós teremos então o aumento da renda. E o aumento da renda gera necessariamente o aumento da demanda agregada. Portanto, nós temos uma outra relação aqui, que é a taxa de juros de Keynes, ou seja, uma queda, né, ocorrente na taxa de juros necessariamente provoca o aumento do investimento, formação bruta de capital fixo e estoques, o que gera a demanda por mais emprego, que gera mais renda, que gera mais demanda agregada. Observe também
que nós temos uma outra ideia a respeito do efeito da taxa de câmbio Mundell-Fleming. Ou seja, uma redução no nível de preços reduz a taxa de juros que deprecia a taxa de câmbio, levando a um aumento das exportações líquidas. Eu quero te lembrar, né, que quando nós estamos falando, né, de exportações líquidas, e só para a gente poder reinteirar essa questão, na verdade nós estamos falando, né, de exportações menos importações. Ou seja, na verdade, né, a renda líquida, né, enviada ao exterior vai ser igual para a gente a renda, né, enviada ao exterior menos a renda recebida do exterior. Ora, nós sabemos então que se nós tivermos uma situação em que, né, a redução do nível de preços reduza a taxa de juros, nós teremos então como consequência uma depreciação da taxa de câmbio, levando portanto ao aumento das exportações líquidas. Isso porque em moeda estrangeira, imaginemos a hipótese em dólar, nós teremos que dar uma quantidade menor de dólares para comprar uma quantidade maior de reais. E aí a tendência é de que, né, na renda líquida enviada ao exterior, nós tenhamos uma renda enviada ao exterior maior do que uma renda recebida do exterior. Bom, nós sabemos assim, né, que esse aumento das exportações líquidas significa, portanto, um aumento da quantidade demandada de bens e de serviços. Então, o raciocínio novamente se impõe. Se nós temos uma situação, né, em que a renda enviada pelo exterior é maior do que a renda recebida do exterior, nós temos uma situação em que as exportações são maiores que as importações. Se as exportações são maiores que as importações, eu estou gerando mais demanda agregada dentro da economia. Quanto maior a demanda agregada, maior haverá a tendência de oferta de emprego, com consequente, né, aumento da renda, e, por consequente, novamente o circuito se fechando, né, o aumento da demanda agregada. Observe você que nós podemos, então, analisar como que essa curva de demanda se move. E a gente vai poder elencar 4 grandes tópicos, né? As mudanças no consumo, do outro lado, a mudança no investimento, portanto, a mudança nos gastos do governo e também as mudanças nas exportações líquidas. Qualquer um desses tópicos fará com que a demanda agregada se mova. Observe, então, que nós temos uma situação aqui interessante, né, de movimento, né, da nossa demanda agregada. Imagine que inicialmente nós tivéssemos aqui o nível de preços, né, e a quantidade de produção. Nós tínhamos um preço inicial igual a 1 e, na verdade, né, uma produção original igual a 1. Observe, no entanto, né, que se nós tivermos qualquer um daqueles componentes que nós havíamos acabado de falar para você, por exemplo, né, um aumento do investimento, nós teremos necessariamente um deslocamento da curva de demanda agregada de D1 para D2, sinalizando que, com o aumento de investimento ao mesmo preço de P1, na verdade, a quantidade ofertada agora será igual a Y2. Isso porque, com mais investimento, a tendência de que formação bruta de capital fixo e de estoques aumentem. Com o aumento, né, de investimento, eu tenho o aumento, né, da demanda por trabalho, e com o aumento da demanda por trabalho, eu tenho mais renda, o que causa, na verdade, o aumento do consumo. Resultado, na verdade, como uma expectativa futura, a tendência é de que a demanda aumente. E se a demanda agregada aumenta, né, nós temos então uma situação favorável de tendência de pleno emprego dos fatores econômicos na economia. Bom, a gente sabe, né, que nós temos também a oferta agregada
e que no longo prazo a curva de oferta é perfeitamente inelástica. No curto prazo, nós sabemos que essa curva de oferta é positivamente inclinada, significando, na verdade, que quanto maior os preços dados na economia, a tendência de que a oferta de bens e serviços seja maior. Bom, no longo prazo, então, a produção de bens e de serviços da economia depende da quantidade de fatores de produção, como trabalho, capital, tecnologia, recursos naturais disponíveis. O nível de preços não afeta essas variáveis, portanto, no longo prazo. Porém, a gente vai poder perceber que a curva de oferta agregada ocorre, então, na taxa natural de produção. Esse nível de produção é também chamado de produto potencial ou ainda produto de pleno emprego, quando eu tenho a máxima utilização, a utilização ótima de todos os recursos produtivos empregados na produção de bens e de serviços. Ok? Forte abraço, até a próxima aula.